Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 3 de dezembro de 2018. E o nome do vídeo de hoje é Jus Esperniantes do PT ou já é Delirium Tremens? Por conta das PLs, dos desesperados no Congresso Nacional, né? Então vamos tratar do tema de uma forma bem divertida, digamos assim, né? Para que vocês possam entender mais ou menos porque o nome já é por si só provocativo, né? Mas a ideia é muito simples, apesar de parecer complicado pelos nomes, porque estão em latim, né? Jus Esperniantes no direito é aquele conceito de você tem direito de espernear, só, de bater os pezinhos, né? De dizer que não está satisfeito com alguma coisa, apesar de que a lei é lei, né? E a lei é dura, mas é a lei, né? Como diria o outro. Então, nesse sentido, vocês devem entender mais ou menos da seguinte maneira: em algumas coisas vocês não têm muito o que fazer a não ser aceitar. Aceita que dói menos, tá? O fato, o povo brasileiro não gostava da Dilma, não gostava do Lula, né? Mas por uma série de motivos acabaram acontecendo de que eles foram eleitos e reeleitos, né? Aparentemente com maioria popular, né? E a gente pode, as mesmas coisas, os mesmos motivos que vocês alegam que nós não devemos aceitar Jair Bolsonaro, porque, por exemplo, nos casos dos governos da Dilma e do Lula, né, se considerar os votos brancos, nulos, as abstenções e as oposições somadas, também foram maiores do que esses governos. E esse foi uma das alegações, dizer que o projeto de Jair Bolsonaro não agradou a todo o povo brasileiro, que também não tornaria ele legítimo. Pois bem, isso valeria para todos vocês também, né? Mas de qualquer maneira, vocês estão argumentando dessa maneira, então vamos dizer assim, ó, o que vale para um, vale para o outro. Vocês perderam essas eleições, né? O PT perdeu essas eleições. E como perdeu essas eleições, Jair Messias Bolsonaro, gostem ou não, é presidente de vocês também. Presidente de todos os esquerdistas, petistas, aliados do PT e companhia limitada. Uma vez eleito, ele não é mais presidente, candidato a presidente do PSL ou da direita. Ele governa para todos, para todo o Brasil. Gostem vocês ou não. Então, como nós respeitamos as administrações petistas de Lula e Dilma, sim, porque ninguém tentou matar eles. Ninguém tentou. Eu não tentei. Né? Ninguém tentou matar eles. Então, por favor, respeitem, aceitem que dói menos. Jair Messias Bolsonaro é presidente de vocês. Bom. E aí tem aquele termo de delirium tremens. O que é o delirium tremens? É uma vez que tu já está morto, né? A pessoa está morta, não tem mais o que fazer, ela já está morta, ela começa a dar uma tremidinha antes da alma sair do corpo. Ela dá aquela última tremida, ela já está morta, né? Mas há uma reação espontânea do corpo, que é aquela tremida, né? É aí quando a alma realmente vai para o saco, não tem mais o que fazer, né? E para quem acredita em alma, não acredita, o negócio assim, aquilo ali desencarnou no momento, né? Já não tem mais o que fazer, a tremidinha final, aquela sacudidela final. Bom, esse é o delirium tremens. E todo animal morto tem essa questão, quando depois de morto ele dá uma tremida, né? Que
a partida dele. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês realmente estão dando uma tremidinha. E a tremidinha de vocês é nas PLs. Os projetos de leis, né, que vocês estão fazendo num ato desesperado de manter as estruturas de poder da forma como vocês costumam fazer. E como é que isso é feito normalmente? Nas sombras. Durante a campanha eleitoral, durante o ano eleitoral, vocês fizeram isso em feriados, fizeram isso em finais de semana, fizeram isso à noite, e sempre em momentos, nos governos anteriores, vocês sempre faziam isso nos momentos de férias, né? Aquelas oportunidades onde as pessoas estavam com menos atenção, principalmente época de carnaval, época de troca de alguma coisa, né? Quando havia algum jogo de futebol importante da seleção brasileira ou das Olimpíadas, alguma coisa. Então vocês usam essas artimanhas, esses artifícios para fazer grandes votações onde a repercussão popular vai ser menor, né? Onde o impacto disso junto à opinião pública vai ser menor, e vocês aprenderam com maestria a utilizar esses cenários onde o povo não vai reagir tanto a essa situação. Vocês então fazem as pautas acontecerem, as votações acontecerem nestes momentos. E agora não é diferente, acabou a votação, o pessoal está mais acalmado, não está mais tão eufórico e animado, não está mais tão concentrado quanto no período eleitoral. Vocês estão aproveitando para fazer uma série de votações e aprovar algumas coisas contrárias ao interesse daqueles que elegeram Jair Messias Bolsonaro, para tentar livrar os corruptos, né? Algumas votações, né? Como é o caso, inclusive, a gente já levando para esse caso, levando para esse lado também, a questão do indulto, né? O indulto de Natal de Michel Temer, que é a mesma coisa, tá no mesmo princípio, né? Nas sombras, tentar livrar os corruptos do processo, né? Então, e dessa maneira também aconteceu o aumento, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, tudo feito neste período, né, no período fora da mídia, fora do grande momento, né, que é das eleições. Aí Michel Temer não fez isso antes das eleições. Por quê? Porque ele esperava que de repente o candidato pudesse perder as eleições e alguém poderia dar suporte maior para ele. Ficou muito mais visível e destruiu tudo aquilo que ele tinha criado exatamente para questão de evitar gastos, né? Mas aconteceu no final que ele aumentou o salário do judiciário, e com ele vai aumentar vários outros salários, né, do Brasil. E a conta não vai ficar para ele pagar, vai ficar para o próximo presidente pagar, o Jair Bolsonaro. A questão de livrar os corruptos vai acabar com uma boa parte daquilo que a Lava Jato fez de trabalho, né? Então ele está agindo exatamente o contrário daquilo que ele dizia que estava agindo para o bem do povo brasileiro. Ele está agindo em recurso próprio, em vantagem própria, daqueles que ele dizia não representar. Na verdade, ele foi eleito como vice da Dilma Rousseff, né? Ele não chegou eleito democraticamente de forma direta, de forma indireta, como vice de uma chapa, né? Então, essa eleição onde tu elege o candidato e de paralelo vem um vice, sem que muitas vezes as pessoas votem pelo vice, né? Eventualmente, claro, o pessoal do próprio PMDB fez a campanha pensando no poder,
né? Mas fora aqueles que são ligados ao próprio PMDB, a maioria das pessoas votaram mais pelo PT e mais pela Dilma, no caso, para dar continuidade ao projeto do PT, aqueles que votaram nesse sentido, né? Então, Michel Temer ele entrou junto na chapa, mas não que tenha todo o povo brasileiro votado no Michel Temer, não. A chapa era a chapa do PT, né? E o Michel Temer foi apoiando a chapa do PT. Pois bem, nesse sentido ele faz parte do processo. E agora ficou claro que ele fazia parte do processo. E essa votação, essas votações que estão acontecendo agora, às sombras de épocas de finais de ano, de Natal, fim de todos os períodos eleitorais, todo o processo eleitoral, o que está acontecendo é o jus expeneandis, é o desespero, é o final, é o momento final dessa história toda. E eles estão tentando fazer o maior número de projetos de lei a serem aprovados nesta reta final, e cabe ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, que por acaso não foram, não tiveram o apoio, né, nesse sentido da população brasileira. Agora eles vão ser obrigados a aceitar, né, que vai haver uma transformação, vai haver uma reforma no processo e tudo, e que eles vão ser obrigados a dar fim a essa discussão, não permitir que isso seja levado adiante, ou assumir a responsabilidade dessas ações. Bom, isso vai acontecer? Na prática, vai acontecer? Não sei. O mais provável é que esse tipo de coisa seja tentada, num ato de desespero. A minha bola de cristal não diz até que ponto esse tipo de coisa pode acontecer, mas existe alguma coisa que vai possivelmente passar. Como está passando? Alguma coisa está passando. Por exemplo, a votação, o sancionamento, o sancionamento de aumento de salário para os ministros do STF já foi assinado, né? Algumas coisas estão acontecendo, né, e estão sendo desagradáveis aos olhos do povo brasileiro. Isso está prejudicando em boa parte o governo que vai assumir. Mas o que se espera de um grupo que está saindo do poder, que fez isso durante 4 mandatos consecutivos? Foram 4 mandatos consecutivos de uma mesma ideologia, de uma mesma proposta, e que mesmo o Michel Temer dizendo que não representava mais aquele grupo, está agindo igual ao que ele dizia condenar. Igual. Então, na verdade, ele nunca foi diferente. Ele sempre foi igual àquele processo. E aqueles que perderam o poder, eles estão querendo deixar o máximo de projetos deles aprovados, porque eles não vão ter mais poder para fazer isso logo adiante. Eles vão sair dos seus... Eles perderam as eleições, o povo não aprovou mais eles, então eles estão desesperados. E é um último ato de desespero para poder fazer esse tipo de coisa. O que nós podemos fazer a esse respeito? Bom, a gente pode protestar um pouco nas redes sociais, até ficar atento e ver quais as propostas, os projetos estão sendo apresentados e ter atenção sobre isso, alertar a população e dizer não, basta uma série de coisas, como por exemplo, está sendo votado a questão hoje, né, da questão do indulto, né, que pode prejudicar bastante a questão, e aí é a questão do Temer, né, o indulto para corruptos, né, se isso vai ser aprovado ou não pelos ministros do STF, que curiosamente logo após
o aumento do STF, dos ministros do STF, Michel Temer lança então essa questão do indulto, né, que é alguma coisa que precisaria de um grande apoio do STF. Claro, com o aumento fica muito mais fácil votar a favor de qualquer coisa que o presidente queira, não é verdade? Então, praticamente foi uma compra de votos, digamos assim. Mas eles vão alegar que não é bem assim, que não é desse jeito, isso aqui. Na realidade, esses ministros foram indicados politicamente por governos petistas e o próprio Michel Temer. São ministros políticos, né, de governos políticos, de representações políticas, né, do judiciário. Então isso realmente, como parafraseando Boris Casoy, é uma vergonha, né? Se a gente considerar todos esses fatores, e são atos de desespero de todos eles, inclusive dos ministros do judiciário. Eles sabem que o momento para fazer isso é agora. E eles estão agindo agora porque eles não vão ter outro momento para fazer esse tipo de coisa. O Brasil está mudando a partir de agora. O que nós tínhamos que fazer, que era votar e votar certo, nós já fizemos. Então agora é uma questão de oportunidade para eles fazerem tomarem esse tipo de postura, esse tipo de atitude neste momento. Eles não vão ter outra oportunidade. Acabou. O limite deles é este. Então eles estão fazendo a esperneada final deles e logo após eles terão os delírios tremens deles. Eles vão tremer desesperadamente porque vai acabar. Esse tipo de realidade está acabando, né? E aí eles vão ter aquelas tremidas, né? Eles estão esperneando, estão sapateando, estão gritando, estão esbravejando, estão dizendo que Jair Messias Bolsonaro não representa eles, isso e aquilo, mas é um ato de desespero. E eu quero deixar isso claro para vocês, porque vai acontecer até o último momento esse tipo de coisa. Nas sombras é que eles agem, são covardes. Eles agem nas sombras, eles agem nos finais de semana, eles agem à noite, eles são covardes, são traidores da pátria e do povo brasileiro. E por isso é que eles agem desta maneira, covarde, uma maneira vil, covarde. Eles são os traidores do Brasil. Nós fizemos a nossa parte, agora é continuar fazendo apenas para fiscalização. Então fica aqui o vídeo de alerta para que vocês fiscalizem o Congresso Nacional na reta final, na troca de governo e nos períodos de férias. Não percam a atenção, não se distraiam tanto, eventualmente deem uma olhadinha nas redes sociais, deem uma olhadinha no que está acontecendo, porque essas votações elas acontecem neste momento. As votações mais importantes do nosso país acontecem nos momentos onde nós perdemos o foco, perdemos a atenção. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Fica aqui o alerta, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada.